Fala, meus amigos, boa tarde. Olha só, hoje é na sexta-feira, hein? Tô fazendo um ao vivo aqui. Tava respondendo alguns directs que estavam falando, e aí surgiu essa ideia aí, esse tema sobre o suor da gente não ter valor algum, né? E eu vou mostrar porque que por muitas vezes a gente sente isso, né? A gente, quando está começando, a gente vem ali de uma maneira, como é que eu digo, com muita garra. A verdade é essa. Quando a gente está começando, a gente tem muita garra. A gente começa ali com toda a determinação. E aí a gente acorda cedo, olha nosso caminhão, toma nosso café e vamos embora, vamos que vamos. Mas imagina só, você começando em plena segunda-feira, uma segunda-feira que geralmente é muito corrida. O pessoal já deixou recado para você no final de semana, segunda-feira o pessoal liga cedo, então aí você levanta mais cedo ainda, vai lá, toma seu cafezinho, olha seu caminhão, verifica tudo e vamos que vamos. E aí, o que acontece? Vamos para aqueles clientes que teoricamente pediram primeiro. E aí a gente pega o primeiro cliente e vai num condomínio fechado. A gente puxa e por muitas vezes o condomínio fechado é um bairro melhor, então a gente vai para lá. A gente mete marcha e vamos embora, vamos que vamos. Só que quando a gente chega no condomínio fechado, o que é que acontece? A gente não entra assim quando a gente chega. A gente, quando chega num condomínio fechado, na maioria das grandes cidades que tem um condomínio fechado, o que acontece? A gente vai para uma portaria, uma entrada de serviço, né? Nessa entrada de serviço, você tem que apresentar lá o nome do cliente, quadrilote, apresentar os dados. Tudo que o cliente precisa te informar, você tem que apresentar ali para poder entrar. Após você apresentar tudo isso, o condomínio tem que estar ciente daquilo que você está vindo fazer ali. Mas imagina, você chega no condomínio fechado, informa tudo, mas o teu cliente, ele não informou. O teu cliente simplesmente ele esqueceu de avisar o condomínio, e você, depois de passar, sei lá, 20 minutos, meia hora ali na portaria, explicando, mostrando, dizendo que tem um serviço para fazer, que veio de longe, veio deixar a caçamba ali, enfim, para não perder mais tempo, você parte para a próxima. Você não vai ficar a vida toda ali esperando para aquele cliente, você vai para a próxima. Se você trabalha numa cidade que tem um shopping, por exemplo, e você precisa de atender um shopping, você tem que atender ele, na maioria das vezes, antes dele abrir. Então você se dirige para lá, vai para o shopping, já vai com tudo na mão, chega lá no shopping, o que é que acontece? Você vai para a área de serviço do mesmo jeito. Você vai para lá, se identifica, mostra quem foi que pediu a caçamba, quando pediu, e eles vão procurar saber. Quando eles localizam, que geralmente leva muito tempo quando eles localizam quem pediu a caçamba, isso quando localiza, né? E aí eles vão saber se quem alocou a caçamba com você tem autorização ou não de colocar a caçamba ali no shopping para que possam trabalhar. E aí você já perdeu mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, sabe-se lá quanto tempo. E você está ali, você está disposto a trabalhar, está disposto a atender o seu cliente. Você não quer deixar seu cliente na mão. E aí você liga para seu cliente, fala com ele, avisa do que está acontecendo, ele disse que vai dar um jeito. Só que nesses locais, a autorização para entrar não é rapidinho. Então, o que é que você faz? Geralmente, numa situação dessa, você vai partir para o próximo. Você não vai ficar também o dia inteiro ali esperando que o shopping venha liberar para você colocar a caçamba, né? E aí
Pode acontecer também de um cliente que ligou para você hoje logo cedo, em plena segunda-feira, você já tem pedidos lá, você está atendendo, pelo que você vê que vai dar mais trabalho, você vai atender logo, por conta de horário, você já perdeu 2 viagens. E aí você vai para o cliente que te ligou dizendo, ó, tira a caçamba de lá. Quanto mais caçamba você tira para atender em outro cliente, melhor para você. Então você se dirige para lá, para esse cliente que ou deixou a mensagem cedo no teu WhatsApp, ou ele foi e te ligou. Dependendo do cliente, ele liga mesmo para você e não se importa da hora. Avisa, ó, vai lá, tira a caçamba, tô recebendo tijolo, tô recebendo areia, tô recebendo, seja lá o que for, material na obra dele. E você se dirige para lá. Se dirige, porque você diz, não, eu não posso atrapalhar meu cliente. É o que a gente pensa nessa hora. Eu não posso atrapalhar o meu cliente. Não posso deixar a caçamba lá atrapalhando a obra dele. Você se dirige para lá. Se dirige para lá, quando chega lá, o que acontece? Por muitas vezes o cliente pede esse serviço e ele não está na obra. Ele nem sabe como é que está a sua caçamba. Chega lá, tem um encarregado, tem um engenheiro, tem um pedreiro, tem a pessoa que está executando a obra, que geralmente não encheu, porque ele é quem determina ali. Ele não está sabendo que o seu cliente comprou outro tipo de material e que vai chegar. Então o que ele vai dizer a você? Ó, eu não vou poder liberar a caçamba para você levar. Como é que eu vou liberar a caçamba para você levar que a caçamba não está cheia? E aí você liga para o seu cliente informando que foi lá, deu a prioridade a ele para tirar a caçamba, mas aí ele diz a você, não, tem que deixar. Fazer o quê? Tem que deixar. Não tem outra forma. Não tem uma maneira de você tirar a caçamba, eu vou perder dinheiro. Em tudo isso aí, você vai perdendo tempo, vai gastando combustível. Nesse cliente em especial que te pediu para que você tirasse a caçamba, porque ia receber alguma mercadoria lá, quando ele pede, se ele está na obra, ele vê lá, ele conversa com o pessoal, pede para o pessoal adiantar o enchimento da caçamba, deixa desobstruído o lugar para você encostar o caminhão e retirar a caçamba, que geralmente eles sempre colocam betoneira ao redor, colocam areia, colocam tijolo e acha que o caminhão é mágico. Vai chegar ali e vai tirar de qualquer jeito. Coloca em cima de uma calçada, você deixa a caçamba no cantinho da rua, quando você vai ver, a caçamba está em cima de uma calçada. E aí você tem perca de tempo. E aí você não consegue executar o serviço, assim como você foi no shopping e por o teu cliente não ter conseguido a autorização, você perdeu lá meia hora, 40 minutos tentando colocar a caçamba. Para quê? Para que não viesse ir lá e voltar sem atender o cliente, né? E aí o dia vai se passando, você vai trabalhando, atende uns, outros não, mas em plena segunda-feira o serviço é muito corrido. Em plena segunda-feira o serviço ele é muito concorrido, é muito apertado, muita gente ligando, muito pedido para atender, e a gente vai tentando fazer o máximo que pode, se estende pela noite. E, por exemplo, na noite você vai atender um cliente no centro da sua cidade, ele pede para você colocar uma caçamba no centro da cidade, dá as coordenadas, você chega lá, não encontra, porque não tem ninguém, ou porque o pessoal não chegou ainda. E tudo isso vai fazendo a quilometragem do teu caminhão aumentar. Tudo isso é tempo que você não esperava perder.
Faz as contas comigo do tempo que você perdeu no condomínio fechado, do tempo que você perdeu indo ao shopping, do tempo que você perdeu no cliente que pediu a caçamba para retirar a caçamba porque ia receber alguma mercadoria. Eu tô falando do tempo. Imagina se você conseguisse calcular a quilometragem dessas viagens perdidas que você já deu. Imagina aí, se você fosse para a ponta do lápis para você calcular o km que você perdeu nessas viagens perdidas. Será que isso não impacta no seu faturamento? Claro que impacta. É nisso aí que, quando a gente não tem um método, não tem uma maneira, o nosso suor, ele vai por água abaixo. Ele vai por água abaixo porque você está trabalhando ali com a força do braço, está tentando fazer o melhor pelo seu cliente, mas infelizmente, porque não tem um método, não tem uma maneira eficaz de não deixar isso acontecer, você vai perdendo tempo, km, combustível. Com isso, os dias da manutenção do caminhão, troca de óleo, lona de freio, rodízio de pneu, isso aí vai encurtando para você usar e vai só sugando, o nosso suor. A gente vai trabalhando e parece que a conta não fecha, porque toda semana tem isso. Toda semana a gente vai no cliente e chega lá, não consegue executar o serviço, não consegue deixar a caçamba, não consegue retirar. Teve uma obra aqui que teve um engenheiro que ligou logo cedo para que fosse coletadas as caçambas lá e deixar 2 novas, porque houve uma tarefa extra no final de semana e eles simplesmente encheram tudo ao redor das caçambas. Encheram tudo ao redor e ficou quase 5 ou 6 metros de entulho na frente das caçambas. Quando o caminhão chegou lá, era quase que impossível até de trafegar ali, e o caminhão não conseguiu pegar. Imagina aí, você ter que dar uma viagem para atender o seu cliente, que ele te pediu para fazer isso, e não te avisou nada. Ele simplesmente só pediu o serviço a você e não te comunicou nada. Ele ali só te falou: ó, vai buscar minha caçamba, ou vai trocar minha caçamba. E você foi lá e deu aquela viagem perdida. Você foi lá e não conseguiu atender, porque a gente, quando está conversando, a gente só vai. O cliente pede, a gente vai, ele manda mensagem, ele faz uma ligação e a gente vai. Isso aí, o nosso suor cada dia mais vai perdendo valor. Quando a gente faz as contas no final da semana ou na quinzena, a gente não consegue enxergar por que a gente gastou tanto em tão pouca caçamba. Mas é isso aí que está fazendo o suor que escorre aqui, ó, ir embora sem a gente trazer um resultado, sem a gente ter um faturamento real que cubra nossas despesas. Imagina você sair cedinho para atender seu cliente, deixar tudo certinho, ele fez o pedido, você combinou com ele, você tem seu compromisso, você chega lá da maneira que você se comprometeu com ele, mas chega lá, ele não fez a parte dele. No condomínio fechado ele não deixou autorizado. No shopping, o pessoal sabe quem é ele, mas ele não pediu autorização no shopping, você não pode deixar a caçamba lá. Quando não é isso, ele pede para você tirar a caçamba ou trocar, mas ele não está na obra e você dá outra viagem perdida. Imagina o quanto que isso aí vai impactar no teu combustível, na quilometragem, no tempo que você está perdendo. Que tudo hoje é tempo. Se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa empresa, se a gente não tiver um método que cuide da nossa empresa,
para que a gente venha ganhar a mais sem estar se matando de trabalhar, a gente não está fazendo nada. A gente está suando em vão. Como diz aqui na minha região, a gente está suando em vão porque não está trazendo resultado. Então, se você se identificou com isso, se você já passou por isso ou passa por isso, fica aqui, nos acompanha. A gente tem muita coisa para tratar sobre isso. A gente tem muito a falar sobre isso. A gente vai falar mais o que está por trás disso. O que é que acontece para que isso venha fazer a gente perder tempo, fazer a gente perder o nosso suor, perder nossas viagens. A gente aqui está fazendo o melhor, mas e o nosso cliente? Você está ali, o cliente te pede, você vai, atende, você vai ou você manda seu motorista, mas não fatura, não rende, não chega o suficiente. Então a gente vai estar mostrando o que é que está por trás disso. Se você tem um amigo que está passando por isso, ou você está passando por isso, nos acompanha, que a gente vai falar muito mais sobre isso. A gente vai estar aqui explorando esses temas, vai tirar as dúvidas, vai mostrar o que é que realmente acontece no nosso dia a dia, por que que isso acontece, e a gente vai mostrar também como evitar. A gente não pode estar trabalhando, se matando de trabalhar, no caso, sem trazer um resultado, sem a gente faturar, porque eu acho que em todo canto hoje tempo é dinheiro. Todo canto hoje tempo é dinheiro. Não tem como a gente trabalhar, perder tempo, a gente trabalhar, chegar no cliente e não faturar, passar o dia todo, quando chega em casa aqui, olhar para o tanque de combustível, você consumiu o combustível quase todo que você colocou. Quando você olha para o seu faturamento, ele quase não cobre aquilo que você investiu para rodar naquele dia. Se você tirar ali o combustível, tirar o almoço, tirar o tempo que você trabalhou, se você fosse pagar um salário a você dessa maneira, você não pagaria. Não é verdade? Então por quê? Porque a gente tem pressa de atender nosso cliente. A gente quer fazer o melhor pelo nosso cliente, mas dessa maneira a gente não vai conseguir. Dessa maneira o nosso suor está sendo jogado fora de verdade. O nosso suor desse jeito não tem valor algum, tá bom? Se você se identificou com algumas dessas ocasiões, se acontece isso com você, com frequência ou não, comenta aí nesse vídeo. Tem outras diversas situações que a gente poderia citar aqui, que atrapalha muito a nossa logística. A gente iria falar aqui horas e horas, mas assim, fica ruim a gente estar tratando desse assunto, né? Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo que passa por isso, que não consegue resolver isso aí, ó. Isso aqui a gente consegue corrigir. Isso aqui a gente tem uma maneira correta. Não é dessa maneira que a gente vai ganhar dinheiro. O suor da gente tem que ser valorizado. O nosso tempo tem que ser valorizado. A gente não pode deixar isso acontecer. Manda para aquele teu amigo que está dando a viagem perdida, que está indo naquele condomínio lá e com vontade de atender e não consegue. Está indo lá no shopping atender também e não consegue. Manda para o teu amigo que está dando essa viagem perdida. Manda esse vídeo para o teu amigo que está indo atender aquele cliente e por algum motivo chega lá, o cliente fez um pedido da maneira errada e ele também não fatura, dá outra viagem perdida. Quando chega no final do dia, bota a mão na cabeça: meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? Acabei o combustível do caminhão
e não faturei o suficiente. Por exemplo, hoje, numa sexta-feira, a maioria das obras, eu estou aqui em frente a uma obra. A maioria das obras, elas param umas 4 horas. Imagine você perder esse tempo que você perdeu no dia de hoje. Que o pessoal trabalha menos, que o tempo é mais curto. Você perdeu seu combustível, porque o dia todo dando viagem perdida. Quando você chegar no final do dia, você vai ter suado bastante, vai ter perdido tempo bastante. O faturamento vai ser o mínimo. E aí vai bater aquele desânimo que bate em muita gente, que diz assim: meu Deus, eu pensei que fosse mais fácil. Eu pensei que o serviço de caçamba fosse mais fácil. Eu pensei que eu ia ganhar dinheiro no serviço de caçamba. Mas é só porque você não tem um método. Você não tem uma maneira eficaz para isso. A gente tem que ter uma maneira de trabalhar para ganhar mais sem se matar de trabalhar. E nos próximos vídeos que a gente for gravando, a gente vai diluindo aqui essas questões que aparecem no dia a dia da gente, que faz a gente perder tempo, que faz a gente perder dinheiro, faz a gente consumir combustível aí e não ver o faturamento chegar, tá bom? Manda esse vídeo aí para quem trabalha com você, para quem é teu amigo que é do ramo, para que ele veja isso que está acontecendo, que isso está fazendo o suor dele ir pelo ralo. E se você chegou no vídeo até aqui, nos acompanha, fica aqui coladinho com a gente, que a gente tem muita coisa para falar no dia a dia. Eu sou Ricardo Santos, eu trabalho na locação de caçamba há mais de 25 anos e a gente já viu quase de tudo. Não quer dizer que a gente tenha visto tudo, porque quem está no dia a dia, todo dia tem uma coisa nova. Ó, o nosso amigo está dizendo aqui, ó, não é fácil, Guilherme. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, é luta todos os dias. Mas a gente tem que ter uma maneira. Se a gente só entrar no caminhão nosso e meter marcha e ir atendendo sem ter um método correto da gente faturar a mais, sem se matar de trabalhar, o suor da gente vai descer pelo ralo. Não tem jeito, a gente tem que ter uma maneira, tem que ter um método eficaz para que a gente chegue no dia de hoje, como é uma sexta-feira, e a gente tenha um pouquinho de tempo mais para nossa família, a gente tenha um pouquinho de tempo mais para cuidar do nosso equipamento, do nosso caminhão. E já existe isso. Então, vamos ficar de olho em tudo isso que acontece. Como eu já falei, manda para os seus amigos para olhar essa situação e ver que isso a gente não pode deixar acontecer. Ó, o nosso amigo está dizendo aqui: eu estou aqui em Portugal e é luta isso. É verdade o que está falando. Quem está de fora acha que é só faturamento. Pois é. Eu tenho um cliente que todos os dias diz assim: rapaz, você está ganhando muito dinheiro. Você está ganhando muito dinheiro. Cada caçamba aí é X reais, você está ganhando muito dinheiro. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é só pega a caçamba e coloca a caçamba. A gente sabe dos desafios que a gente enfrenta todos os dias. A gente sabe das viagens perdidas, de quantos nãos a gente recebe na cara dura todos os dias, né? E isso eu estou falando dessas situações de hoje. Imagina você, o teu cliente pede para que você vá lá deixar uma caçamba. Eu vou te falar o que aconteceu hoje com um dos caminhões nossos. Ó, a caçamba é no bairro tal, ali na via litorânea, já está tudo lá reservado, tem espaço para o caminhão entrar. Mas chega lá, o cara quer que coloque a caçamba dentro de um galpão que o pé direito não dá 3 metros de altura. Onde é que o caminhão vai entrar com a caçamba desse jeito? Colocar fora não pode. Como é que a gente fatura desse jeito? É isso que a gente tem que evitar. É um olhar diferenciado que a gente tem que ter para esse serviço. A gente tem que ter
um método para que isso não venha acontecer. Um outro amigo aqui, de uma outra empresa, ele foi atender um cliente que a gente já tinha atendido. A gente viu que o cliente não se enquadrava com aquilo que a gente espera dos nossos clientes, e aí a gente dispensou ele. Então ele foi atender e o motorista dele foi entrar na garagem com um caminhão pesado. Imagina você, foi entrar na garagem dele. Quando entrou para deixar a caçamba lá dentro da garagem, que a caçamba estava vazia, ok. Quando saiu a marca, aí deixando a marca dos pneus todo dentro lá da garagem. E aí você já sabe o que é que aconteceu, o que é que o cliente fala. Então não basta a gente querer atender, tem que ter uma maneira de faturar mais sem se matar de trabalhar. E isso a gente vai descobrir com o passar dos dias em outros vídeos que a gente vai postar aqui com vocês, tá bom? Um abraço a todos, sou Ricardo Santos, aqui do Instagram Caçambas Lucrativas. Se você assistiu esse vídeo, digo mais uma vez, compartilha com a maioria dos teus amigos que passam por isso. Compartilha para que a gente fique atento a isso, para que a gente tenha uma maneira, um método de trabalhar e faturar mais sem a gente se matar de trabalhar. E no decorrer dos dias a gente vai comentar e mostrar tudo isso aqui a vocês, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, uma ótima sexta-feira, né? E vamos que vamos!